vocês provavelmente passaram pela fase do diagnóstico. Sim. Né? Eu engravidei, não foi uma gravidez planejada, em plena pandemia. E imagina, fui fazer minha primeira ultrassom, aquela empolgação, né? Aquela felicidade, mãe de primeira viagem. E aí, quando eu chego lá para fazer a ultrassom, a médica diz o seguinte: nós precisamos conversar. Caramba. E aí, Coração meu mundo já desabou ali, que eu sabia que tinha alguma coisa errada. E aí ela falou: olha, seu filho, ele tem um problema genético, ele pode nascer com vida, e a gente vai descobrir o que ele tem, mas ele também existem alterações genéticas que são incompatíveis com a vida. Caramba. E aí eu saí dali chorando e fui para casa e assim chorei muito, mas sempre pedindo, por favor, meu Deus, que seja assim, independente do problema, que venha com vida. E aí ela falou que a probabilidade era de ser a síndrome de Down. E aí, a primeira coisa que você faz, você vai no Google. Se você perguntasse o que fazer, eu ia falar isso. Então, assim, quando ela disse que poderia ter uma alteração genética, primeiro eu fui no Google ver isso aí, ainda não era síndrome de Down. Aí eu já fiquei apavorada, porque quando você bota e você abre, você vê uma coisa assim, espantosa mesmo. Que você não está acostumado, né? E aí, quando foi a questão da síndrome de Down, aí eu fui pesquisar, mas eu a todo tempo fiquei me questionando: por que comigo? Por que comigo? Por que na nossa família? Porque nem eu entendia o que era síndrome de Down, né? Para mim era uma doença, para mim eu não ia conseguir ter um filho que pudesse ser independente. E eu fiquei muito mal, que é o diagnóstico que toda família passa, e você entra num luto. Eu fiquei assim uns 5 dias de luto. Caramba. Realmente até a confirmação do diagnóstico. Mas no 5º dia eu falei: não, isso é uma missão. Graças a Deus, eu oro todos os dias. Graças a Deus veio para minha família. E eu passei a encarar aquilo de uma forma diferente, né? E o que eu decidi? Eu poderia esconder, porque muitas famílias escondem. E quando você lembra de uma pessoa com síndrome de Down, você lembra daquelas pessoas que já têm uma certa idade, mas que estão ali nas APAs, nas pestalozes, que não tiveram estimulação precoce, né? Que não tiveram acesso às terapias, que faz muita diferença, ainda mais no momento certo. Então, assim, o que eu resolvi? Eu falei: Deus me deu uma nova causa para eu lutar. E eu vou falar isso para o mundo. E eu postei nas redes sociais, enfrentei as críticas, mas tive muito acolhimento. Não, teve crítica? Sim, teve crítica. Que era um fardo, que bem feito. Nossa. Enfim. Tem gente que fala e não tem noção do... Que era um karma de outras vidas. Então, assim, eu enfrentei tudo isso e tenho feito da minha experiência de mãe com o Joaquim, da minha vivência... eu tenho usado a voz para a gente criar políticas públicas. Sim. Porque apesar de já ser uma causa já diferente da causa animal, que tem pouco tempo, já ser uma causa de muitos anos, mas ainda não vivemos a inclusão, né? Então hoje você tem um diagnóstico de um filho autista, você não consegue a terapia para ele quando ele precisa ali nos 6 meses, né? No início da vida dele. E isso faz toda a diferença para ele ser um adulto independente. Então, eu tenho lutado por essa oferta de terapias no momento certo, tenho acolhido as mães. Quando uma mãe recebe um diagnóstico, eu já sou até referência. Ou ela me procura lá no Instagram, ou ela é indicada por alguém. E aí eu falo sobre isso, dentro do que eu sei, encaminho para os lugares, mas ainda falta muito. Por exemplo, a gente não tem uma cidade inclusiva, a gente não tem... E aí eu falo de todas as deficiências mesmo, né? E aí é importante dizer, a nomenclatura correta é pessoa com deficiência, né? A pessoa com deficiência, ela não tem uma doença. Que é o PCD. Que é o PCD, porque tem gente que fala PNE, né? Portador, né? Não existe mais isso, é pessoa com deficiência. E aí, a gente não tem inclusão de verdade, né? Falta oferta nas escolas, né? Falta terapia no tempo adequado. Então, assim, é um problema de muitos anos,
mas dentro do mandato eu tento fazer a diferença. Por exemplo, eu consegui e sou autora da lei que criou a carteira dos autistas. Legal. Então, hoje, você tem um filho com diagnóstico do autismo, você pode procurar a secretaria, que é a Sejusc, você faz a solicitação para você receber essa carteira, que ela vai substituir todos aqueles laudos que você precisa, a mãe precisa estar atualizando, às vezes carregando uma pasta cheia de documento, para garantir o direito do seu filho, né? Então, uma lei super importante. E eu tenho dado visibilidade, eu tenho ajudado, tenho contribuído e, graças a Deus, tem dado certo. Mas ainda é preciso fazer muito porque não é o suficiente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre as pessoas com PCD, você acha que elas têm que ficar na escola com as outras crianças ou uma turma separada? Qual que é a sua opinião? Com certeza, é porque assim, com certeza com as outras crianças. Entendi. Com certeza. Porque é o seguinte, a criança, ela vai ter limitação dela. Mas, se ela tiver o acolhimento, se ela conviver com outras crianças, se ela tiver as terapias, ela vai conseguir desenvolver o máximo do seu potencial. Entendi. Então, assim, essa questão de separar, ela é muito já do passado, né? Então, hoje a gente trabalha para que não, a criança, ela tem que... E se ela precisar de um mediador, dependendo do grau, né? Por exemplo, dependendo da situação, que ela tenha isso aí à disposição dela. Mas eu vou te falar como mãe e pelo meu Joaquim. A síndrome de Down, ela tem um atraso no desenvolvimento. Então, por exemplo, o meu filho, ele ainda não fala, né? Ele balbucia palavras, mas, por exemplo, uma criança, às vezes, de 8 meses, já fala várias palavras. Ele começou a andar com 1 ano e meio, né? Crianças com menos de 1 ano já começam a andar também. Então, assim, ele vai fazer tudo que as outras crianças fazem, só que com um atraso. No tempo dele. E aí, o que acontece? Eu percebo que quando ele convive, e ele convive com crianças típicas, né? Ele se desenvolve muito mais. Porque ele acaba se estimulando. E o que essas crianças precisam são de estímulos, né? Claro que cada realidade é uma realidade, né? Mas o ensino tem que ser, sim, juntos. A gente não pode segregar, a gente não pode pegar aquela criança e colocar lá só as crianças com deficiência e segregar do mundo, até porque a gente tem que prepará-las para o mundo, né? Então, eu luto hoje, qual é o meu maior desafio? É tornar o Joaquim independente. Eu quero que ele seja um adulto independente, que ele possa fazer as coisas dele. Então, assim, quando a gente é mãe de uma criança com deficiência e você que tem na família, né? A gente comemora as pequenas vitórias. Por exemplo, essa semana o meu filho está conseguindo pegar o garfo e pegar a comida e levar à boca. Legal. Talvez para um pai que não tem uma criança com deficiência, isso é algo absolutamente vai passar despercebido. Mas pra gente lá em casa nossa, isso é uma conquista gigantesca. Então, assim, depois eu digo que existe um antes e depois do Joaquim. Existe uma Joana antes do Joaquim e uma Joana depois do Joaquim. E a Joana depois do Joaquim é muito mais sensível, é um ser humano muito melhor, mais compreensivo, porque a maternidade por si só já traz isso à mulher. E a maternidade atípica traz muito mais. Caramba, incrível. Interessante no chat. Dá uma olhada assim. Opa, Pergunta. Daphne me falou que chegou um superchat aqui, já vou. Vários. Monetizando, vamos. Tá, eu vou entrar aqui na Começa transmissão. pelo primeiro, é o Pablo. Inclusive, eu tinha te falado de 1 hora, mas se tu quiser prolongar pra gente aproveitar. Legal. Vamos lá, chegaram alguns superchats aqui, vamos lá.